Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus por mais esta oportunidade que estamos tendo de podermos meditar um pouquinho nesta palavra tão preciosa. A palavra de Deus é preciosa, ela deve ser lida todos os dias, lida com critério, né? Meditando, tentando entender aquilo que o texto fala, o contexto. Então, leia a palavra de Deus. Eu sei que o Senhor vai falar com você, é um alimento diário para o nosso espírito. Assim como nós nos alimentamos, tomamos café da manhã, almoçamos e jantamos, nós precisamos desse alimento que vai alimentar o nosso espírito. Curve a sua cabeça por um instante, vamos pedir ao Senhor que nesses poucos minutos fale conosco. Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade, por mais uma semana que se passou e até aqui nos ajudou o Senhor. E nesse momento vamos meditar um pouquinho na Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale com cada um de uma forma especial, de uma forma singular, como o Senhor tem tratado com cada um de nós. Portanto, nos colocamos diante de Ti para sermos usados como instrumento nas Tuas mãos. E fale com todos aqueles que estão me vendo, me ouvindo, e que Teu Espírito Santo ministre aos corações. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O que eu quero meditar com você esta noite é sobre o brilho, né? O brilho, a luz que brilha, né? Brilhe a luz de Cristo. Jesus na nossa vida, ele faz toda a diferença. Quando a gente tem o Senhor no nosso coração, a gente não consegue ser a mesma pessoa que nós éramos antes de aceitá-lo como Senhor e Salvador. Então, algo diferente tem que acontecer. Nós temos que brilhar a luz de Cristo. Nós temos que falar das boas novas de salvação, falar do grande amor de Deus, falar das nossas experiências que estamos tendo, das vitórias que o Senhor nos dá, dos livramentos que com certeza você já teve, como eu também, muitos desses livramentos, aqueles que a gente vê e aquele que a gente nem imagina que Deus nos livrou. Mas, em todo tempo, nós temos que brilhar a luz de Cristo. O mundo tem que ver em nós algo diferente. Nós não podemos ser a mesma criatura que éramos antes de reconhecer Jesus no nosso coração como Senhor e Salvador. Então, brilhe a luz de Cristo. O Senhor espera isso de cada um de nós. O próprio Jesus, ele mesmo fala, né? João 8,12, ele fala, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue a Jesus não anda em trevas, não anda em pecado, não anda se desviando, uma hora está firme, outra hora está cambaleando. Não, quem realmente segue ao Senhor Jesus, brilha esta luz. Então eu sou a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E no mesmo Evangelho de João 12,46, ele fala, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Ele veio para salvar aquele que se havia perdido. Então, eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Você que está me ouvindo aí, se estiver longe dos caminhos do Senhor, se estiver em trevas, venha para a luz. O Senhor é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Então, Jesus é a luz. E quando ele entra no nosso coração, às vezes o nosso coração está cheio de trevas, cheio de problemas, situações que estão nos levando à depressão, à angústia, aquela tristeza, aquela falta de satisfação, aquela falta de alegria. Convide Jesus para entrar, ele é a luz do mundo, ele vai brilhar todas aquelas trevas, aquela escuridão que você vive, aquele mundo tenebroso que te cerca, isso é dissipado quando a gente recebe o Senhor Jesus no nosso coração. E aí, o próprio Jesus que fala que ele é a luz do mundo, né? Que ele também veio ao mundo para que todo aquele que crê nele não pereça, né, nas trevas, ele também nos dá uma grande responsabilidade, uma grande missão. Nós que agora já aceitamos o Senhor, nós já que temos um compromisso com Deus, e ele fala assim, está lá em Mateus 5, de 14 a 16, anote essa referência, porque você precisa meditar com calma esses versículos que eu vou ler. Olha a nossa grande responsabilidade, a responsabilidade que o Senhor Jesus nos transfere. Então ele diz assim, Jesus disse, vós sois a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Claro, se você é a luz do mundo, você tem que brilhar. Você não pode esconder uma cidade que está no monte, não é? Como é que alguém não vai avistar uma cidade que está visível a todos? Não é uma cidade que está lá no vale, né, escondida, que as montanhas
encobrem, as árvores encobrem. Não, mas essa cidade está lá no monte. Então ele fala, vós sois a luz do mundo, como dizendo, nós temos a responsabilidade de brilhar esta luz. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, debaixo da mesa, mas no velador, lugar alto, e dá luz a todos os que estão na casa. Quando falta luz na tua casa aí, dificilmente hoje você vai pegar uma vela, você tem lá a lâmpada do celular, né? Você tem lá aquelas lâmpadas LEDs que são carregadas na energia e armazenam aquela energia até quando você precisa ligar. Mas digamos que aquela vela, você não tem, né, nada na sua mão, você vai acender uma vela. O que você vai fazer com aquela vela que está tudo escuro à noite na tua casa? Vai colocar embaixo da mesa? Não, você vai levantar, colocar numa prateleira alta, ou vai segurar alto na sua mão, aí você vai enxergar tudo. É isso que ele está falando aqui. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, lugar alto, e dá luz a todos que estão na casa. Um fósforo que você acende numa escuridão, você levantando o fósforo, assim você enxerga uma grande parte que está ao seu redor. É isso que Jesus está falando. Nós não podemos nos esconder, não podemos ficar camuflados. As pessoas têm que ver em nós como uma cidade edificada no monte. As pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente, o brilho de Jesus em nós. Então ele continua assim, resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Como a cidade que foi edificada no monte não pode se esconder, ele conclui essa referência. Assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A nossa vida, a razão do nosso viver é glorificar ao Senhor. Aliás, nós existimos para glorificar, para a glória do Senhor. Não é para a glória do homem, não é para a soberba humana, mas aquilo que quando as pessoas podem notar em nós algo diferente, um brilho diferente do que este brilho que o mundo tem, isso é para a glória do Senhor, é para mostrar que fomos transformados por Ele. E as pessoas devem desejar em nós esta mesma luz. Então assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, diante das pessoas que convivem conosco, para que vejam, que notem em você as boas obras, aquilo que você está fazendo em obediência à palavra de Deus. E o resultado disso é glorificar ao vosso Pai que está nos céus. Então a nossa grande responsabilidade foi transferida a Jesus. Ele veio como luz do mundo. E agora nós que o aceitamos como Senhor e Salvador, nos tornamos luzes para este mundo. Então nós temos que brilhar, temos que resplandecer. E as nossas obras, as nossas atividades, as nossas atitudes têm que ser notadas pelos homens, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por quê? Vão notar, puxa, aquela pessoa era carrancuda, era triste, era briguenta, era encrenqueira, mas agora algo houve, algo mudou, porque ele mudou o seu comportamento, mudou a sua atitude, mudou o seu modo de falar, a forma com que ele trata as pessoas. Isto é a luz de Cristo brilhando em você. Então você, que é um servo de Deus, que já aceitou o Senhor Jesus no seu coração, temos essa responsabilidade dada por Deus. Vós sois a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, mas a luz veio entre nós e agora nós somos a luz do mundo, através de Jesus em nossa vida. Deu para entender como é importante a responsabilidade que foi colocada nos nossos ombros de brilharmos essa luz que o Senhor nos chama? Então brilhe em todo lugar, brilhe em qualquer lugar que você estiver, não pode ficar apagado. Você deve brilhar no ambiente onde você vive, dando testemunho, falando, mostrando a mudança, como eu expliquei há pouco, de como você era e de como você passou a ser. Você deve levar a luz a quem precisa, né? Falando do amor de Deus, evangelizando. Não tem muito que... não precisa ser um teólogo, não precisa ser um professor, não precisa ser um pastor, não precisa ser um evangelista para falar daquilo que Jesus fez na sua vida. Essa é a sua experiência. A minha experiência só eu posso contar. A sua só você pode contar. Mas que a gente tenha uma experiência para contar. Porque se Jesus entrou no meu coração, entrou no seu também, algo teve que acontecer. Se não aconteceu, é uma forma da gente reavaliar como que está a minha vida depois que eu professei a minha fé em Jesus, falando que Ele é o meu Senhor e Salvador, convidando para Ele entrar no meu coração, para escrever o meu nome no livro da vida, pedindo perdão dos meus pecados. Se você fez isso de coração, algo deve ter mudado, precisa mudar. Então você deve levar a luz a quem precisa.
Conte a sua experiência. Não é nada mais do que isso, contar a sua experiência. Eu era triste, eu era amargurado, eu era depressivo. Quantas pessoas depressivas que nós conhecemos, que depois que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, aceitaram o gostoso em seu coração, elas mudaram, essa depressão foi embora, passou a ter uma alegria em viver. Talvez você que esteja aí depressivo, angustiado, achando que tudo está perdido, nada tem mais graça, a vida perdeu sentido. Não perdeu não, Jesus no seu coração muda tudo. É para brilhar como a luz de Cristo brilhou quando ele veio, ela tem que continuar brilhando em nós agora, nas pessoas também. Você deve também trazer outros para a luz. Falando do seu testemunho, testemunhando onde você estiver, dentro do seu lar, em qualquer ambiente onde você habita, as pessoas devem desejar o que você tem, algo diferente. Como essa pessoa consegue passar no meio de tanta provação da forma com que ela passa? De uma forma segura, de uma forma serena, de uma forma confiante. É o que falta hoje, esperança para o mundo, a confiança. Confiança em quem? Em quem você vai confiar? Na economia, nas pessoas, nos políticos? Você tem que confiar em Deus, nós dependemos dele todo o tempo. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer, ele é Deus. Então nós temos que entender, Deus tem o controle da nossa vida. Então a nossa vida está nas palmas das mãos do Senhor. Então, traga as pessoas para a luz, fale de Jesus, convide as pessoas para ir para a igreja, convide para ir para um culto, convide para participar de uma célula, convide realmente para participar de pequenos grupos. É muito importante as pessoas conviverem umas com as outras, porque uma luz sozinha, apagada, ela não vai ter um brilho tão forte, mas quando várias luzes estiverem no mesmo ambiente, aquele ambiente vai se encher de luz. É assim que nós devemos contagiar esse mundo, com a nossa alegria, com o nosso brilho que vem de Jesus, o brilho que vem de Jesus em nossa vida. Você deve levar a luz também aos lares, quando você entrar num lar, numa casa, na sua casa, ou na casa de um parente ou de um amigo, a tua luz tem que brilhar, a paz de Cristo que habita em você tem que permanecer naquele ambiente de trabalho. Às vezes a gente entra num lugar que está carregado, as pessoas estão carrancudas, semblantes pesados, e quando a gente entra lá, o próprio Jesus, depois de ressurreto, ele entrou naquele lugar, naquela casa onde os apóstolos estavam fechados, com medo, com portas trancadas. Jesus entra e fala, paz seja convosco. A paz do Senhor Jesus entrou, O brilho de Jesus estava ali, entrando, aquecendo aqueles corações tristes, amargurados, porque Jesus havia morrido. Mas haviam se esquecido que Jesus falou que iria ressuscitar. Se esqueceram que Jesus tinha dito que iria ressuscitar. Mas Jesus entra e fala, paz seja convosco. Nós temos esta paz para dar também. Esse brilho de Jesus em nós leva a paz aos lares. Então, quando você pisar a planta dos teus pés de uma casa ou num ambiente de trabalho, ore, Senhor, que a tua presença, que o brilho da tua luz possa contagiar essas pessoas. Usa-me para que eu seja esta pessoa, esta voz que o Senhor pode usar nesse ambiente. Então, leve as pessoas para a luz, Leve paz aos lares, leve o brilho de Jesus nos lugares onde você estiver. Você deve brilhar em todo o tempo. A tua vida cristã tem que ser uma luz nas trevas. Nós temos que brilhar como astros nesse mundo. Nesse mundo tenebroso, esse mundo terrível, esse mundo tão sem falta de esperança, como eu falei. Temos que ter esse brilho de Jesus em nós. Agora, para termos esse brilho de Jesus em nós, temos que ter uma vida cristã diária, constante, não altos e baixos, mas uma vida constante, diária, orando, tendo o seu momento a sós, tendo a sua devocional com o Senhor, tendo o seu tempo de oração, clamando a Ele, lendo a palavra, se alimentando, meditando nesta palavra. Às vezes é um versículo que você pode ler e vai com aquilo na sua mente, vai trabalhar com aquele versículo dentro do ônibus, leia, vai meditando. É uma palavra, é um alimento para que você possa passar por aquele dia e ter o que falar. De repente, aquele versículo que você meditou, você vai brilhar, aquele versículo vai brilhar para alguém lá, talvez no ambiente de trabalho, ou um colega, ou no ônibus, no metrô, seja onde for. Nós temos que viver o nosso brilho, tem que estar em todo lugar, Não podemos ficar apagados. As lâmpadas devem brilhar sempre, Você tem aí na sua casa uma lâmpada, está acesa, está brilhando, está apagada, está escuro. Então as lâmpadas devem brilhar sempre. Então
está lá em Provérbios 31:18, que fala assim: a sua lâmpada não se apaga de noite, né? Quando mesmo o ambiente mais pesado, mais tenebroso, né? Mais de trevas que a gente pode conviver, talvez pessoas tão problemáticas, tão sobrecarregadas com os problemas desse mundo, traz aquele ambiente pesado. Então, quando você entra, a sua lâmpada vai ter que brilhar naquele momento, naquele ambiente pesado. E você tendo esta luz de Cristo em sua vida, olha, nós temos que brilhar na luz de Cristo. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Temos que brilhar. Então, a nossa lâmpada não pode apagar em lugar nenhum. Olha, ela só está acesa na igreja, porque na igreja existem várias lâmpadas acesas. Não, eu tenho que brilhar, a minha lâmpada tem que estar acesa lá no meu ambiente mais pesado, se é de trabalho, se é de faculdade, seja onde quer que for, a nossa lâmpada tem que brilhar, ela não pode se apagar. E uma lâmpada apagada, você viu aí, você está me assistindo? Apaga a sua lâmpada aí, vai ficar escuro, não vai? É uma lâmpada perfeita, você olha assim de longe, puxa, a lâmpada está perfeitinha, não está quebrada, não está trincada, né? Não tem racho nenhum, perfeita, né? Uma lâmpada apagada é perfeita, não tem defeito nenhum. Mas o problema é que ela não está ligada ao interruptor, né? Foi desligada, ela não recebe energia. Então, se ela está apagada, porque você não foi lá no interruptor e ligou. Porque se você vai lá e liga, ela vai acender. Mas uma lâmpada apagada, aparentemente, ela é uma lâmpada normal. E o que representa? Que analogia nós podemos fazer com essas lâmpadas que nós temos em casa? Uma lâmpada apagada representa as pessoas que são capacitadas por Deus. Deus dá dons, dá capacitação, orienta, dá dons especiais, mas elas vivem inativas, sem produzir, sem resplandecer a luz de Deus em sua vida. Deixa, meu irmão, o Espírito Santo te encher com seu poder. Então, uma lâmpada apagada, ela é perfeita, mas ela não tem luz porque ela não está ligada. Então, muitas vezes, as pessoas são capacitadas, têm dons, mas não deixam ser usadas pelo Senhor. Então, meu irmão, deixa o Espírito Santo te encher com esse poder, com a presença dele, para que você possa colocar os dons. Então, não seja uma lâmpada apagada, seja uma lâmpada ligada lá no interruptor. E uma lâmpada queimada, você já viu? É a mesma coisa, aparentemente também está tudo bem. Aparentemente, você não sabe se ela está queimada ou não. Quando se olha de longe também, ninguém acha nada de errado, né? Mas quando você vai ligar, você liga, mexe, liga, desliga, nada de acender. Logo se percebe, então, tem coisa errada. Não serve, tem que trocar essa lâmpada. O que ela representa, né? A lâmpada apagada, a lâmpada queimada, melhor dizendo. Representa aquelas pessoas que estão aparentemente bem, vêm aos cultos da igreja e não se percebe nada de errado com elas. Estão lá no culto, estão lá ouvindo as pregações e tal, mas, porém, é só tentar ligá-las ao trabalho e ao compromisso de servir e brilhar para Deus e logo se queimam. Olha que coisa, tem gente que não quer ter nenhum compromisso, é uma lâmpada queimada, né? Ela não produz brilho algum, ela vai lá, aparentemente está tudo bem, mas só que não pode ligá-la ao trabalho, à obra do Senhor, a alguma atividade, algum compromisso, que elas não vão brilhar, não vão, né, vão ficar queimadas. Então, olha, quero que você entenda isso. Muitas vezes a gente convive com pessoas assim, aparentemente estão bem, mas lá dentro, isso é uma análise que nós devemos fazer. Sonda lá o seu coração, como é que você está? Você é uma lâmpada que brilha a luz de Cristo, né? Ou é uma lâmpada apagada, que precisa ser ligada no interruptor? É uma lâmpada queimada, que de fato não quer compromisso. Uma lâmpada queimada não quer compromisso, ela não quer ser ligada à energia, ela não quer ser trocada, não quer trocar aquilo que está impedindo dela ser ativa. Que tipo de lâmpada nós somos? Como estamos brilhando? Então, você permita pedir ao Senhor Jesus que restaure a sua vida. Ou você mesmo pode pedir: Senhor, restaure esta parte da minha vida que não quer compromisso com Deus, porque o Senhor quer nos usar. Vós sois a luz do mundo. E a lâmpada fraca? Você já viu aquela lâmpada meia penumbra? Às vezes a gente coloca uma lâmpada dessa num abajurzinho, só para não deixar o ambiente, né, claro, né, para não ofuscar a vista. Então, mas ela não está clareando. Você não sabe se tem alguma coisa no chão ou não. Às vezes a lâmpada é tão fraquinha que ela não te dá
a informação devida. Então, está acesa, mas o seu brilho é muito fraco, dificultando o trabalho. As pessoas não podem depender dessa lâmpada para trabalhar, ela não é a claridade suficiente. Tudo isso porque a potência está baixa. O que representa a lâmpada fraca? Representa aquela pessoa que tem trabalhado o mínimo, não está produzindo tudo o que poderia produzir. Seu brilho está fraco diante de Deus e da sua obra. Fraco, sem potência, sem vigor, sem ânimo, sem disposição, sem alegria em fazer a obra do Senhor. Olha, se é uma coisa que a gente tem que ter alegria, é fazer algo para o Senhor, porque Ele fez tudo por nós, Ele morreu por nós, Ele deu a sua vida por nós. A sua vida não foi comprada com coisas perecíveis, como prata, ouro, não. Isso o Senhor fala e tudo aparece, né? Ou haja luz, houve luz, apareça a porção seca e apareceu a porção seca, produzem a terra ervas e frutas, produziu, os mares também produziram. Tudo isso foi feito pelo poder da sua palavra, mas para salvar a sua vida, ele não fala, seja salvo. Não, ele teve que pagar o preço, ou seja, esvaziando da sua glória, se fazendo como um ser humano, não perdendo a essência de Deus, indo até as últimas consequências, injustamente, a morte de cruz, e ali ele cravou na cruz os nossos pecados. Você percebe, então, o quanto nós devemos a ele? E a pessoa que às vezes trabalha o mínimo para ele, não quer, acha que o pouco que está fazendo já é muito. E às vezes se você pede alguma coisa a mais, não, pastor, eu não posso. E eu aprendi uma coisa, se a gente quer pedir algo para alguém, peça para aquele que está ocupado. Aquele que está ocupado, ele vai dar um jeito e vai arrumar um tempinho para fazer. Aquele que está desocupado vai arrumar muitas desculpas e não vai fazer. É uma lógica. Experimente você pedir alguma coisa para alguém que está desocupado e que você percebe que não tem vontade. Mas aquele que está ocupado, ele pode falar, olha, eu preciso achar um tempo, mas eu vou fazer. E ele arruma um tempo e faz. Então, nós temos que ter essa disposição, temos que ter vontade em trabalhar para o Senhor. Então, é hora de despertarmos e brilharmos o esplendor da glória de Deus em toda a plenitude do Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo para brilharmos. Então, uma lâmpada fraca, quem sabe, a pessoa que está me ouvindo, olha, talvez eu me encaixe nessa analogia de estou fazendo o mínimo para o Senhor. E tem aquela lâmpada perfeita, né? Aquela lâmpada perfeita é aquela lâmpada que nunca se apaga, como nós lemos lá em Provérbios 31:18. É aquela lâmpada mencionada em Provérbios, que é a lâmpada que nunca se apaga. Ela está sempre resplandecendo, levando brilho e luz ao ambiente escuro e em trevas. Esse mundo que nós vivemos. É uma lâmpada forte e brilho incessante. Está sempre ligada, pronta para iluminar. Esta é essa lâmpada que nós devemos ser. Esta lâmpada, a lâmpada perfeita, é aquilo que o Senhor espera. Vós sois a luz do mundo. Ele espera que a gente brilhe em todo tempo, em todo lugar, em qualquer momento, brilhando a luz de Cristo. Então, representa aquele servo ativo, incansável na obra do Senhor, que está sempre brilhando e refletindo a luz de Cristo. Onde quer que ele esteja, ele está brilhando a luz. É assim que nós temos que ser. É assim que o Senhor espera de cada um de nós. Então, nós falamos de lâmpada apagada, aquela lâmpada perfeita, né? Mas ela não tem compromisso, porque ela está apagada, está desligada do interruptor, e aquela pessoa que não quer ser envolvida no trabalho. Tem aquela lâmpada queimada, que também aparentemente é perfeita, mas é só ligar o trabalho que no compromisso do Senhor, que você vai perceber que ela não está a fim de fazer nada. A lâmpada fraca está fazendo o mínimo de esforço para aquilo que temos potenciais para fazer. Então, o Senhor, é uma analogia tão simples que você olha que acender a lâmpada da sua casa, você vai pensar, puxa, será que eu sou essa lâmpada perfeita, com esse brilho intenso? Ou sou aquela lâmpada apagada que eu não troquei ainda, está lá apagada no quarto, eu não consigo enxergar nada e eu me esqueço de trocar? Ou aquela lâmpada de meio brilho só, que só serve para aquele ambientinho, daquele cantinho, para não ficar totalmente escuro, mas ela não me clareia o suficiente para que eu possa trabalhar, que eu possa limpar, que eu possa enxergar. Que tipo de lâmpada nós somos? Será que somos essa lâmpada perfeita, né? Quando você está me vendo porque tem uma lâmpada acima de mim que está clareando todo esse ambiente aonde nós estamos podendo nos ver aqui, né? Você está podendo me ver claramente porque tem um ambiente claro o suficiente para que você possa me enxergar. Então, isso que o Senhor espera.
E lembrando lá em Mateus 5,16 que nós lemos, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Assim resplandeça a vossa luz. Uma lâmpada perfeita. Você é uma lâmpada perfeita. O Senhor te fez perfeito, perfeito em todos os aspectos, física, moral e espiritual. Então, vamos brilhar essa luz. Se está um brilho fraco, se está apagada, se está queimada, né? Vamos colocar energia nesta lâmpada. E tem aquele falso brilho, né? Hoje tem muitos falsos brilhos nesse mundo. Então é muito fácil sermos enganados pelo falso brilho do mundo. O que nós devemos ter? Sabedoria, discernimento do Senhor, a orientação do Espírito Santo, para não sermos enganados com esse falso brilho. O que é um falso brilho? O que é que esse mundo te chama tanto a atenção que tenta tirar você dos caminhos do Senhor, né? O falso brilho tenta tirar o servo de Deus, a lâmpada perfeita, dos caminhos do Senhor. Talvez o sucesso, talvez a fama, o status, dinheiro, diversões, né? Todo tipo de diversões que o mundo tem para proporcionar. Eu não sou contra a diversão, não sou contra você ter um bom emprego, ter dinheiro, nada disso eu sou contra. E a palavra de Deus também não é contra. O amor ao dinheiro, o amor a estas coisas materiais, perecíveis, o amor a estas coisas, trocando, né, Jesus, deixando Jesus em segundo plano, isso é pecado. E às vezes o falso brilho, né? A pessoa se esforça tanto, gasta toda a sua energia para conquistar as coisas deste mundo e se esquece das coisas futuras, das coisas eternas. Então, o que é que está brilhando tanto nesse mundo que está tentando ou está tirando você do caminho verdadeiro? Então, cuidado. Às vezes é um sucesso, fama, status, dinheiro, diversões. Cuidado com esse falso brilho. Os falsos brilhos também de ensino e de profecias falsas. Quantas a própria palavra ensina. Cuidado com profecias falsas. A melhor profecia, que não erra mesmo, é essa aqui, ó, a palavra de Deus. Esta profecia foi revelada e cada coisa que aqui foi revelada está se cumprindo. E hoje nós temos a oportunidade de ver, nos últimos dias que estamos vivendo, a profecia sendo cumprida. Então, cuidado com os falsos brilhos, né, de ensinos, profecias que você ouve por aí. Eu não digo nem profecias, eu direi profetadas, né, que realmente querem falar aquilo que te chama atenção, aquilo que te agrada. Mas Deus não fala aquilo que te agrada. Deus fala aquilo que você precisa ouvir, que eu preciso ouvir. Então Deus repudia aqueles que não pregam a verdadeira palavra. Isso é abominável diante dos olhos do Senhor. E quantos falsos profetas tiveram no passado? E quantos profetas verdadeiros pagaram alto preço por falarem a verdade? E os falsos profetas desmentiam os profetas verdadeiros. E os profetas verdadeiros, muitos deles, eram levados à prisão, eram mortos até, porque falaram a verdade. Então, hoje, o próprio Senhor também nos orienta para tomarmos cuidado com essas falsas doutrinas, falsas profecias. E um dos profetas que foi muito judiado, né, muito incompreendido nos seus dias, foi o profeta Jeremias. Eu queria que você abrisse aí, ou anotasse, Jeremias 23, 16 e 17, ele fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades e falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Falam daquilo que estava no seu coração, não daquilo que Deus mandou falar. O próprio profeta Jeremias que sofreu com relação a isso. E agora o versículo 21 e 22 também, no mesmo capítulo 23 de Jeremias. Ele fala assim: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Quando Deus levanta um profeta, esse profeta tem autoridade, ousadia para falar aquilo, seja o que for, doa quem doer, a reis, né, a nações, ele fala com autoridade. E muitas vezes ele pagava um alto preço, era preso, era açoitado, era até morto por falar a verdade, porque o rei tinha poder da vida e da morte. Quando ele falava contra o rei, porque Deus mandava ele repreender o rei, muitas vezes o rei podia mandar. Jeremias foi um deles, que foi muito judiado por ser incompreendido na sua época. Então não mandei, Deus falando através dele, não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles,
Todavia, eles profetizaram. Mas, se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade de suas ações. Então, se eles estivessem de acordo com aquilo que eu determinei, eles produziriam neste povo, que voltasse do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Ou seja, haveria mudança e transformação de vida. E agora de 25 a 32, também de Jeremias, capítulo 23, de 25 a 32. Olha que Deus fala através desse profeta. Como tinha falsos profetas na época de Jeremias. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Os quais cuidam que farão o que meu povo se esqueçam do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com trigo, diz o Senhor. Ou seja, palha não tem nada a ver com trigo, a mentira não pode prevalecer contra a verdade, o engano vai ser desmascarado. É o que aqueles profetas estavam falando. Jeremias estava profetizando duramente com aquele povo, porque aquele povo estava em pecado, e aquele povo seria levado ao cativeiro da Babilônia. Mas os falsos profetas, não vamos ser levados para a Babilônia. Não, o tempo da Babilônia, se formos levados, vai ser 2 anos, pouco tempo. E o profeta Jeremias estava profetizando que eles ficariam lá 70 anos na Babilônia, 70 anos sendo escravos, perdendo a sua terra natal, sendo saqueado da sua terra natal, levando para a Babilônia. Então, o profeta Jeremias sofreu muito por falar a verdade. Então, o próprio Senhor Jesus fala através dele, o profeta que teve um sonho, que conte o sonho. Se teve um sonho, se teve uma revelação, conte essa revelação. E aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, que roubam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro, mentem, falam mentiras. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. É muito simples, Deus me mandou falar isso. Olha, Deus está falando isso. Será que Deus está falando isso mesmo? É isso que o profeta Jeremias está repreendendo aqueles falsos profetas da sua época. E ele continua no versículo 32. Eis que eu sou contra os profetas, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Eu não enviei. O que eles estão falando aí? Eu não mandei eles falarem isso. Estão falando em meu nome que eu não autorizei falar. Você percebe como é fácil o brilho do mundo? Falar, vai naquela igreja porque ali tem profecias. Aí a pessoa vai correndo lá e vai falar só coisas agradáveis, aquilo que contenta você. Você sai todo animado, mas não é a palavra de Deus, não é a palavra verdadeira, não é aquilo que Deus revelou. Veja, eu não sou contra profecias, deixo claro isto. Existem servos de Deus hoje que são servos, que têm o dom de profecias. É um dos dons que Deus dá e pessoas são usadas nesse ministério. Glória a Deus. Mas cuidado, com esse falso brilho, essas ilusões, essas mentiras, essas falsas profecias, falsos ensinos que se propagam hoje. Um falso ensino é falar que a Bíblia é ultrapassada, que a Bíblia já precisa ser atualizada. Não. A palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada, ela é verdade sempre, como Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor sempre existiu, então nós temos que entender, a palavra do Senhor é imutável, não tem que atualizar. Então, aqueles que falam que a palavra precisa ser atualizada, que esse trecho da palavra já está ultrapassado, a gente já não deve dar mais crédito, é um falso profeta, é um falso ensino.
Cuidado, na época de Jeremias, como na época de hoje, existem muitas pessoas que estão preocupadas em agradar as pessoas e não agradar a Deus. Então Deus fala aqui, eu não mandei. Por que eles estão falando isso? Eu não mandei, eu não autorizei que falasse isso. Sabe que responsabilidade é essa? Falar em nome de Deus? Você sabe que Ele pode cobrar isso de nós, pastores, servos do Senhor? Falar que Deus disse e Deus não disse? Que responsabilidade é essa? Estou falando, ó, Deus me mandou falar, mas quando Deus não me mandou falar? Que responsabilidade é essa? É muita irresponsabilidade dessas pessoas. Deus pode cobrar deles, mas se Deus tocou em seu coração, fale com amor, mas fale, transmita a verdade. Nada pode contra a verdade a não ser pela verdade, como diz a palavra. Não é uma mentira, não é um engano, não é uma ilusão, né? Não é um falso brilho desse mundo que vai transformar aquela mentira em verdade. Não, nada pode contra a verdade a não ser pela verdade. Para nós concluirmos, o apóstolo Pedro fala aqui na sua segunda epístola de Pedro, capítulo 2, de 1 a 3, ele fala assim, sobre os falsos mestres também. E também houve entre o povo, já na época de Jesus, depois de Jesus, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Sobre si mesmos, repentina perdição, porque estão falando falsamente, falando aquilo que Deus não mandou falar. Então aqui, o apóstolo Pedro está chamando a atenção destes falsos profetas, falsos doutores, que estão ensinando coisas falsas, estão atraindo para eles próprios condenação. E no versículo 2, e muitos seguirão, infelizmente, as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E esses falsos brilhos que estão aí fora, falsos doutores, falsos ensinos, falsas heresias sendo pregadas, essas pessoas estão, infelizmente, atraindo pessoas, estão conseguindo atrair pessoas, mas a consequência vai cair sobre eles próprios, porque Deus não autorizou que eles falassem. E por avareza, olha onde ele vai, onde o apóstolo Pedro chama a atenção. Essas pessoas, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Não vai demorar para acontecer. Estão negociando o evangelho, né? Estão querendo encher igrejas com doutrinas falsas, falando aquilo que, segundo eles, Deus mandou falar quando Deus não mandou falar. Então, meu irmão, vamos brilhar a luz de Cristo, brilha a luz de Cristo que há em ti, mas não com um brilho falso, né? Mas com aquele brilho verdadeiro, com a palavra de Deus. E cuidado com aquilo que você ouve. Você tem sabedoria ou você tem a palavra de Deus para checar, né? Cheque aquilo que estão falando, aquilo que estão pregando, se de fato é aquilo mesmo que está aqui. Isso nós temos esta responsabilidade de checarmos. Nem tudo aquilo que a gente ouve a gente deve colocar no coração. Vamos ouvir, analisar, meditar e confrontar com a palavra. E isto vai ser esclarecido claramente, porque o Espírito Santo não deixa você confundido. Vamos brilhar a luz de Cristo essa semana, onde quer que Deus nos levar, que você possa brilhar a luz de Cristo, que as pessoas possam ver em você essa luz brilhando a cada dia. Curve a sua cabeça. Senhor, muito obrigado por esse tempo, por esta palavra, por essa exortação e por esta advertência que o Senhor nos dá através da Tua palavra, de observarmos atentamente as coisas que estão sendo ditas, estão sendo pregadas. Muitos estão mentindo, estão comercializando o Evangelho, e nós temos a sabedoria do Senhor, temos o discernimento do Espírito Santo para, ó Deus, analisarmos e repudiarmos estas falsas doutrinas. Dá a cada um sabedoria, Senhor, e obrigado por esta palavra que o Senhor nos deu esta noite. Eu te agradeço. Dá-nos a todos uma semana de paz, feliz e abençoada, e que nesta semana a tua luz possa brilhar em nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Dá um abraço bem gostoso em alguém. Deus te abençoe.